Olá, eu sou Isabela Georgiana, acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão, do curso de Letras Português e Espanhol. Durante 4 semanas eu estarei trabalhando com vocês o teatro musical Além da Broadway. Mas para mais informações, fica ligadinho aí que depois do VT a gente começa a trabalhar esse tema. Então, antes de conhecermos o teatro musical Além da Broadway, a gente precisa sanar algumas dúvidas. A primeira delas é: o que é o teatro musical? E para entendermos o que é o teatro musical, a gente vai abordar nesse vídeo alguns tópicos como o contexto histórico, contexto social, contexto cultural. Esses três são fundamentais para a gente entender o que veio antes do teatro musical e também entender qual foi o pontapé, o que fez toda essa mudança para que hoje pudéssemos ter o teatro musical. Também entender se o teatro musical é o mesmo desde a sua criação. Também vamos falar da literatura, entender o quão importante a literatura é para o teatro musical. Também teremos as curiosidades, que serão fundamentais para esse processo de aprendizado. As curiosidades poderão contar com sugestões, poderão contar com datas ou informações, coisas que valem a pena ressaltar. Afinal, o que é o teatro musical? O teatro musical é uma modalidade que une a dança, o teatro e a música. A gente sabe que tudo que a gente conhece atualmente teve um berço, teve uma história bem anterior do que a gente possa imaginar. E, consequentemente, ao longo dos anos, elas foram adaptadas. E não foi diferente com o teatro musical. Sabe-se que, provavelmente, ele surgiu na Grécia Antiga, mas não da mesma forma que a gente conhece hoje. Claro, as adaptações, como eu já havia falado. Com o passar dos anos, as expressões artísticas precisaram sofrer alterações, porque a gente sabe que a arte ela serve para contar a realidade de uma forma literária, de uma forma bela, né? Então, com isso, o teatro musical surgiu. A relação da música com o ser humano é muito antiga, é milenar. Então, digamos que os primeiros ritmos, as primeiras manifestações sonoras contribuíram. Quando se trata de musicais ou qualquer expressão artística, a gente precisa entender muito do contexto histórico, social e cultural daquela época. O autor ele precisa fazer uma releitura daquilo onde ele está inserido, por assim dizer. Por exemplo, o carro-chefe dos musicais foram as histórias, as realidades. Então, muitas das vezes, uma situação que eles encontravam na rua, eles internalizavam e, a partir disso, eles construíam as suas obras. No teatro musical, essa função era desenvolver histórias verdadeiras e dramáticas. Então, tinha essas características, né? Ser verdadeira e dramática. O teatro tradicional ele já existia, né? Através de falas. No teatro musical, a gente já tem falas normais, como, por exemplo, dizer como se eu estivesse conversando aqui com vocês, mas também as falas cantadas, né? Ou seja, já tem um ritmo, já tem um tom a ser seguido pelo ator. Outro aspecto muito importante no teatro musical, já de contexto geral, é a presença da dança como uma forma de composição da cena. Enquanto o corpo coreográfico, né? A gente está ali dançando, fazendo sua apresentação, a história está acontecendo. Não é uma dança isolada. O tempo, a situação, o cenário, as emoções, elas podem mudar com a presença da dança. Outra coisa muito importante é a trilha sonora, que pode trazer um clima de suspense, pode trazer uma alegria, uma tensão. Então, tudo está interligado. O corpo do ator, ele está ali presente na cena, mas os gestos, as falas, as expressões, elas são anexadas às expressões artísticas como a dança, a música e a atuação. Sobre o contexto histórico, acrescentando mais,
pode-se datar que o primeiro espetáculo foi em 1930. E aí vocês podem perguntar, mas o que tinha antes de 1930? Os estudiosos marcam como as comédias rasas, né? Então, não eram algo mais elaborado. Eu já falei um pouco do contexto histórico, dizendo que em 1930 surgiu o primeiro espetáculo e antes dele haviam as comédias rasas. Falei da parte da literatura, quando em 1929 acontece a primeira adaptação de um livro, ou seja, de uma obra literária. Falei da parte cultural e social, quando o teatro musical ele surge como uma forma de apresentar a parte verdadeira e dramática da realidade. Além disso, como foi o percurso, né, que há indícios que surgiu na Grécia Antiga e ao longo do tempo foi passando por adaptações até chegar em 1930, onde, como eu disse, houve o primeiro espetáculo e a partir disso veio até a nossa geração. Vale ressaltar que a Broadway é o ponto-chave do teatro musical. Outro ponto é entender outros aspectos, né, que entram agora nas curiosidades. Continuando com a Broadway, ela teve fases. E nas curiosidades de hoje eu vou trazer as estruturas que eu vou estar colocando aqui do lado, né? Então vocês podem estar vendo elas. São bem importantes a gente conhecer um pouquinho, entender que não é tudo teatro musical, todos seguem a mesma fórmula, tá bom? Outra coisa que vale ressaltar é dar exemplo da Disney. O teatro musical da Disney, como existem obras perfeitas, espetáculos perfeitos que são de encher os olhos. Por exemplo, Rei Leão, A Bela e a Fera, e muitos saíram do cinema musical, das animações, e se tornaram realidades através do teatro musical. No próximo vídeo, dando continuidade sobre o teatro musical além da Broadway, a gente vai falar sobre os saltimbancos. Então, se eu fosse você, já corria para assistir para não pegar nenhum spoiler. Combinado? Então, esse foi o primeiro vídeo da nossa série de 4 vídeos e eu espero vocês para o nosso segundo, ok? Até mais!